Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Yoshida Click. Bom, hoje eu vou mostrar um vídeo simples, tá? Com um título aí de como juntar ou apendar as tabelas iguais ou diferentes, tá? De uma vez só. Como é que você faz isso? Bom, eu vou supor aqui que eu tenho várias tabelas iguais, tá? Eu vou vir aqui no teste, é aquele teste nulo do vídeo passado. Vou fazer várias cópias dele. Então eu tenho esse arquivo Excel aqui, são todas tabelas iguais. Eu tenho todas essas tabelas de teste nulo igual. Como é que eu faço para carregar elas todas de uma vez em uma tabela só? Vou vir aqui no exemplo, vou pegar aquele teste nulo, posso pegar qualquer uma delas. Então, vou pegar essa tabela aqui, são todas iguais. Para mim carregar os arquivos que possuem o nome parecido, com alguma variação apenas no nome, tá? Porém as mesmas colunas, eu ponho um asterisco aqui. Significa que arquivos que começam com o nome teste nulo e terminam com a extensão de Excel, todos os arquivos com essa nomenclatura nessa mesma estrutura de dados, tá? Com a mesma guia, o mesmo número aqui, ele vai ser carregado de uma vez, tá? Como se fosse uma tabela só apenas. Vou colocar aqui, tabela fato. Uma tabela fato apenas. Então, carreguei todas, ó, todas iguais, todas vieram para a mesma tabela fato. Tá? Se eu vim aqui no editor de modelo de dados, juntei todas as minhas tabelas que são similares, né? Com o mesmo número de colunas, porém número diferentes e informações diferentes de linhas, em uma tabela só. Tá? Se eu quiser unir arquivos diferentes, se eu tiver a mesma estrutura, dado em número, né, exatamente o mesmo nome e o mesmo número de colunas, o clique ele vai juntar automaticamente. Tudo bem? Então, eu vou pegar aqui um arquivo CSV, que é o arquivo teste nulo aqui que termina com CSV. Tem as mesmas colunas. Vou dar o load de carregar dados. Ó. Observe que o último, que é esse teste nulo, é o CV, ele encaixou na tabela fato, né? Ele apendou na tabela fato, colocou como últimas linhas dessa tabela, já que é a mesma informação. Tá? Se eu tiver arquivos com informações diferentes e quiser carregar aqui para o clique também todo tipo de informação de tabelas diferentes em uma tabela só, a gente pode ir passando a instrução concatenar, tá bom? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma coluna diferente. E essa tabela aqui que é diferente, eu quero juntar a tabela fato. Como faço isso? Posso dar aqui um concatenar, colocar aqui o nome da minha tabela principal, né, fato, e vou carregar. Tá? Carreguei a informação, beleza. Outro meio de você imputar tudo na mesma tabela. Suponha que você tem várias tabelas de formatos diferentes, tá? Nomes diferentes, etc. Porém, a maioria dos campos são similares, com 10% dos campos de diferença, tá? No máximo isso, eu acredito que seja recomendado, não mais que isso. Bom, aí você precisa unir todas essas tabelas diferentes e você não quer ficar dando load de uma por uma. Como é que você faz isso? Bom, você pode estabelecer uma tabela fato por inline, tudo bem? Então vou dar aqui um load inline. Eu vou colocar aqui uma tabela fato por inline. Então eu vou colocar um campo que eu vou chamar excluir. Esse campo aqui eu vou dropar depois, tá? Aqui eu vou dar um concatenate com a fato, né, um concatenate. Vou concatenar com a fato, vou apendar várias tabelas diferentes embaixo dela, com campos diferentes e tudo mais. Então eu vou dar aqui um asterisco e vou carregar tudo que eu tenho de CSV nessa pasta, independente dos campos, independente do que seja. Tá? Vou carregar tudo na tabela fato. Depois eu só dropo o campo excluir, que é o campo que eu criei apenas para o append da tabela fato. Tudo bem? Então vou dar a carga aqui. Eu tenho vários CSVs, ó. Tenho CSVs de diferentes tamanhos, diferentes números de coluna. Ele encaixou tudo na tabela fato, tá? Se a gente vir aqui em modelo de dados, a gente vai ver que ó, ficou uma tabelona fato só. Tinha um CSV lá que nem era dividido por ponto e vírgula, né? Parece que era outra coisa aqui. Eu deixei lá no meio. E o resto ele uniu, ó. As outras tabelas aqui, ele uniu tudo na tabela fato. E você vai poder trabalhar essas tabelas aqui de uma vez só, tá? Como se fosse uma tabela só.
tudo bem? Essa prática aqui eu só recomendo se você não for deixar muitas colunas nulas, tá? Muitas colunas repetindo linhas e vazias, tá? Porque isso acaba ocupando espaço na memória RAM, né? E a gente precisa da memória RAM para que o servidor tenha um alto desempenho, tá bom? Então a dica de hoje foi essa, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter contribuído aí. E a gente se vê em um próximo vídeo.